Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e pessoal, trago vocês mais um vídeo de Teorizando e claro, a Celaria RPG, a campanha que eu tô participando lá no canal do Filho de Chocobo. Pra quem não conhece, Celaria é um RPG de 85% de Nex que eu recomendo muito vocês assistirem, tá muito legal e muito divertido. E tá rolando toda quarta-feira ao vivo lá no canal do Twitch do Chocobo, mas se quiser também, logo depois tá sendo postado no YouTube. Já tem 2 episódios no ar no YouTube para vocês acompanharem. Eu vou deixar aqui os links na descrição para quem quiser assistir. Mas para quem saber de teoria, de teorizar do que pode ou não acontecer nessa campanha, fica aqui nesse vídeo. Então já vai deixando seu like, se não for inscrito, se inscreva e bora lá! No meu primeiro vídeo de teorias para Celaria, eu trouxe os principais acontecimentos, referências e coisas que poderiam não acontecer. Foi mais abrangente. Agora, com o segundo episódio, eu tive mais informações e algumas coisas tiveram um pouco mais de clareza. Então, acho que essa teoria vai estar mais interessante nessa segunda parte. Com isso, estou aqui com o meu querido Miro, onde eu fiz as atualizações a partir do episódio 2. E com isso a gente tem algumas coisas eu não modifiquei. Então, para quem não conhece Celaria, Celaria, basicamente, a gente tá numa campanha no Egito, onde tá tendo um jogo dentro de pirâmides. A gente foi. Meus personagens estão participando, a minha personagem está participando desse jogo e caiu ao acaso dentro do Celaria. Um caminho meio dublado sobre Celaria é qual o objetivo desse jogo exatamente. Eu tô indo em teorias do que exatamente o propósito e como se joga esse jogo. A gente teve algumas regras apresentadas. Em questão, a gente pode fazer perguntas, temos que resolver situações que vão ocorrendo e tudo pode acontecer. Toda vez que a gente caminha, como a gente estivesse andando num tabuleiro, e ocasiões e coisas podem ocorrer com nossas decisões em cima desse tabuleiro. E, primeiramente, uma coisa que eu botei aqui foi uma referência a Jumanji, porque a gente tem um som de tambores ao adentrar nesse jogo. Lembra muito como é que o povo joga o Jumanji, todos aqueles acontecimentos e a batida de tambores. Então, eu acho muito legal a referência. Eu acho que é mais uma referência do que pra onde vai o jogo. Aí tem os acontecimentos de caos, que eu não me aprofundei na sessão passada, mas o caos é que eu descobri e meio que questionando o mestre se caos e Celaria eram ou não a mesma coisa. Porque os dois são. Uma coisa que eu descobri nesse episódio 2 é que Celaria também é uma situação de conhecimento e energia. Se é ou não uma semi-relíquia, a gente vai descobrir ainda. É uma teoria minha. E se é ou não esse tabuleiro que a gente adivinha para conseguir entrar e participar do jogo? Não sei ainda. Mas se não, são relíquias gêmeas. O caos era uma semi-relíquia de energia e conhecimento, e seu portador queria, através de fazer pessoas participarem de um jogo para entrar numa utopia. Então, tinha muita questão do jogo de baralhos do Yu-Gi-Oh! Tem até um exemplo aqui, que é o Convite a Caos. Então, para eu simplificar aqui pro vídeo, e talvez deixar essa teoria mais coesa, chamar de relíquias gêmeas. Elas têm suas similaridades, como se fossem irmãos gêmeos. Eles são iguais, eles têm sua aparência parecida, só que eles têm suas diferenças. Então foi assim que eu acho que é melhor pra gente conseguir imaginar o que seria, se for ou não a relíquia em Celaria. Se Celaria é ou não uma relíquia, dizer, uma semi-relíquia. Não vou julgar ou comparar com as relíquias da calamidade que a gente tem em ordem paranormal. Isso aqui é diferente, são relíquias paranormais. São itens amaldiçoados com uma grande carga de séculos. Então, principalmente que é um item da época dos faraós, uma relíquia antes de Cristo, uma semi-relíquia muito poderosa.
Que eu imagino, se não for esse tabuleiro, que é um jogo, que se a gente conseguir alinhar, a gente fosse um quebra-cabeça, a gente consegue entrar dentro de Selari. Senão, a relíquia vai ter uma aparência similar a esse besouro. A gente viu vários lugares essa imagem aqui, então ela pode ser muito bem a imagem da semi-relíquia que a gente está em busca. Mas eu não acho que seja isso, não é o objetivo. Todo jogo tem sua recompensa. Eu nem sei o que eu acabei de criar sem querer aqui. Como é que eu excluo esse documento? Fui clicar aqui e criei. Aí depois eu tiro esse item daí. Também uma coisa que eu fiz no episódio da última 3 anos pra cá foi conseguir traduzir essa linguagem. Pra quem viu o episódio 2 de Selari, viu que eu perguntei pra Selari, pra o relógio, que eu queria aprender a ler isso daqui. E agora minha personagem Yuri sabe. Mas eu, como player, acabei descobrindo como se lê isso daqui. Não é tão difícil como aparece. Então, a primeira cada linha é uma palavra. Então, a primeira palavra é transferência. A segunda é sinalização, retransmissão, propagação, ondulação, intermediação, fluxo, emissão, difusão, comunicação e ampliação. São tudo termos e palavras que remetem muito aos elementos de conhecimento e energia. Se a gente comparar, a gente pode dizer que talvez Selari seja a mistura desses dois elementos, formando um novo elemento, uma semi-relíquia desse novo elemento de conhecimento e energia. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei se esse é um propósito de Selari e a gente tem um novo poder dessa fusão de elementos em Selari. É uma teoria que até agora eu fico pensando se vai para esse caminho ou não, Selari. E pelas palavras do próprio mestre, que a gente vai ter muita revelação no episódio 3. A gente vai ter uma grande escolha. Então eu já tô nervosa. No episódio 2 a gente viu por dentro de uma pirâmide. E essa pirâmide, ela é um local de teletransporte. A gente viu um dos personagens, o Maat, teletransportando para um local onde a gente tava no Egito. Eu acabei não printando, mas tipo, ele tá dentro da pirâmide e acabou se teleportando para o nosso combate no próprio primeiro episódio, que eu não vou citar no vídeo, porque eu acho que é mais uma cena de combate do que importante pra teoria. Mas eu vou utilizar umas coisas interessantes pro último episódio. E no final do episódio 2 a gente tem essa figura aqui, que é o novo player, o Static. Tem um personagem aqui muito misterioso. A gente não sabe o nome, a gente não tem nem os atributos revelados. Então, um grande mistério. Até qual que é o nome dele e qual que é o objetivo dele. Talvez nos matar, mas é só brincadeira minha. Mas talvez o personagem quer o poder de Selari, a recompensa no final do jogo. Que todo jogo tem sua recompensa. Boa ou ruim, é uma recompensa por participar do jogo. E pra nomes, eu pensei, já que o personagem do Doha tinha o nome de um deus, será que o Static foi pro mesmo caminho, já que ele falou em off, assim, que ele gosta muito sobre os deuses egípcios? E eu podia, será que o nome dele também tem um personagem com... Ele tá praticamente na abertura também, pra quem não viu a abertura, ele é a silhueta da abertura. Deixa eu tocar aqui. Deixa quieto. Deixa eu ver aqui no YouTube mesmo. Pior que não precisava sair do episódio 2, não. Investigador. E ele é a silhueta aqui no finalzinho da abertura. Deixa eu... Essa silhueta é a dele. E tem 3 tracinhos. Será que o nome dele é... O Chocou falou que é uma referência ao labirinto, para ser 3 interrogações. Mas... Como dando, tipo... curiosidade sobre... a abertura, mas pode ser que o nome dele também tenha 3 letras. Aí eu pensei nos deuses Pat, Mut e Set, porque se ele for do mal, faz sentido pegar o nome Set, que é o deus do caos e... deixa eu ler aqui certinho, mas Set é o deus do caos, da violência e representa a guerra e escuridão. Já que a gente tá no Selari e é praticamente o termo para jogo das trevas,
a gente joga com nossas almas. Também, outro ponto de teoria que eu acabei não citando, que é um jogo, já que é um jogo das trevas, é um jogo das nossas almas. Então, basicamente, talvez nem sei se dizer se nossos corpos foram para esse jogo ou só nossas almas foram para esse jogo. Então, o que tá valendo é nossas almas. E o que a gente tá vendo nesse tabuleiro são apenas representações dos nossos corpos. É bem filosófico isso aí daí. Mas, claro, se a gente morrer no jogo, a gente morre na vida real. Mas é basicamente isso. Mut é... Deixa eu ver se tá aqui. Deus da proteção e libertação das almas. E eu posso ser ou um deus bom ou um deus ruim, dependendo da interpretação. A gente tá jogando um deus das trevas. Então, a libertação das almas, como é que tu liberta uma alma do corpo? A morte. Então, esse é um caminho, talvez uma visão, tipo, ele não é do mal. Depende do ponto de vista. Então, o personagem de Stack, eu fico imaginando a cena. E Paty, não, acho que não tá aqui não, mas é um deus da criação e não tem nada, tipo, dizer de ruim. Seria um dos primeiros deuses egípcios. Deixa eu ver se tá aqui. Deve estar aqui na linha do Paty. Deus da criação, das artes e da fertilidade. Aqui é a representação do Paty. O problema é que não tem a chave de... É uma referenciação que eu vejo em todos os personagens. Tanto o personagem do Magic, que é a deusa Amat, que ele tem a chave da vida. Esse item é muito importante para os egípcios. E esse personagem também tem a chave da vida no peito. Então ele tem a representação da chave da vida e um colar. E com isso, eu fico pensando, inimigo ou aliado? E o Lemesa, no mesmo sentido, e entrando na parte da teoria. Lemesa é um personagem que já tá no 99 de Nex, no mínimo, ou por aí. Ele tá beirando o outro lado. Isso já faz bastante tempo. Isso desde Signatus. O anjo queria ele para equilibrar a realidade. E mesmo assim, ele conseguiu ficar na realidade com o sacrifício da Maeve. E isso gerou consequências. Um ser de 99% de Nex beirando ao outro lado. O que mantém ele na realidade provavelmente ainda é a Zoe. Então, uma pessoa de tão alto Nex, a loucura de ser uma pessoa tão poderosa assim na realidade é contraditório. Então, ele ainda é do bem ou não? E ele mandou uma coisa de forma tipo meio fria. Destrua as estátuas. Ele também estava sendo petrificado, para quem viu o episódio. E quem foi petrificado? A antiga equipe da Yuri. Por que eles foram no Egito? Provavelmente eles também receberam um pedido de ajuda do Lemesa. Ele viu um sinal que chamava pessoas que ele tinha de confiança. Quem recebeu foi a Yuri, a Zoe e o personagem Gruzeira. Me fugiu o nome dele. Deixa eu ver aqui no episódio. Que é o... perdão. Safo. Nem precisou carregar, mas o Safo. E com isso eles receberam um sinal. Também quem recebeu esse sinal foi a Maat. E por isso ela veio parar também em Selari. E a Zoe, pelo jeito, eu não sei onde ela está. Se ela tá se ela estivesse no jogo, ou ela tá dentro da pirâmide e o sinal dela de jogador não tá lá, que ela tá pontinha no momento no teletransporte. Ou ela tá fora do jogo. Ela não entrou, de certa forma, ela não conseguiu não participar, entrar nesse jogo que nem a Yuri. Porque a Yuri não teve o contato com a relíquia. Não que ela lembre que ela encostou nessa relíquia. E mesmo assim, ela foi parar em Selari. E com isso, a Zoe, que estava próximo dela e que desceu também junto com ela na pirâmide, por que ela não teve ação? Ou será que porque durante o episódio a gente consegue ver a localização dos jogadores através do relógio. Então se a gente consegue ver a localização dos próprios jogadores e só não ver a localização de jogadores que já morreram, porque eles perdem esse negócio some, desativa o relógio do pulso, que nem aconteceu com os personagens da equipe da Yuri, tanto o Hip, o Hércules e o Jean. Cadê o da Zoe?
Ou será que esse ser, o personagem do Static, não, de certa forma, ele não é um jogador? Talvez ele seja um dos administradores do jogo. Porque alguns jogos têm seus administradores. E o personagem dele pode ser um desses ADMs do jogo. Pra simplificar. E por isso ele não é um jogador. E por isso ele não tem sinal no mapa. E o outro sinal é da Zoe, que também tá próximo desse local. Então, de jogador que a gente tem é o Maat, a Yuri, a Zoe, o Lemesa, o Miguel e o Barney e o Safo. Então, são nós que somos jogadores por enquanto que a gente tem. Eu acabei não botando minha imagem aqui, mas tá aqui o Safo. Dos jogadores que na próxima eu tenho que organizar esse mira aqui de novo. E com isso, por isso, esse cara aqui ele não seja. Senão o nome dele termina com A. Peguei uma coisa que termina com E. Então, nenhum desses personagens que eu escolhi termina com a letra E. Porque a gente viu um sinal, a representação desses símbolos. E a letra E e a letra A estava marcando no mapa. E eu deduzi durante o episódio que podiam ser a letra final do nome da pessoa, do jogador. Então, no mapa aparece a final do nome da pessoa no mapa. Então, Lemeza, principalmente ao invés do símbolo do A no final, no mapa, quando a gente olhava pro relógio, que também ele abria um mapa. E Zoe, termina com E, mas a gente viu no mapa também um E. Tá mais distante da pirâmide, que nem o mestre Naro descreveu. Então, por isso, eu acho que esse personagem talvez não era quem a gente tava vendo. Ou era ele, que a gente tava vendo no... Mas deixa eu ver se tem algum deus que termina com E no final. Pelo que eu me lembro, não. Esse deus termina com E. Mas até os egípcios têm mais deuses, não só esses aí. Mas esses são os principais. Então, por isso, ou o nome desse não tem nada a ver com Deus, eu só tô teorizando isso mesmo. E, basicamente, é isso de teoria. E por isso eu falo que, tipo, ou um dos dois, ele não é nosso aliado. E eu tenho, tipo, vai ser o ponto principal. A possibilidade de ele mesmo não ser nosso aliado, não ser mais o nosso aliado por causa dele estar 99% de Nex. E deixa eu ver se vai alguma coisa. Tá. Eu vou deixar isso aqui pro final, com coisa que o mestre pediu pra eu falar. Motivação da Yuri no final do episódio. E por fim, criaturas. O mestre disse que a gente já foi revelado pra gente a nossa próxima criatura que a gente vai enfrentar. E é uma grande criatura que vai aparecer. E com isso eu deduzi com as estátuas, uma possível criatura, apesar de não ser da mitologia egípcia, é a Medusa, que petrifica seus alvos. No livro de regras, a Medusa não é exatamente a Medusa, ela não petrifica, a pessoa não vira pedra. Ela entra num estado de petrificação mental. Ela fica paralisada. Basicamente isso, a pessoa fica paralisada. Não se move, não sei se pensa ou não, mas tipo, ela fica paralisada, o corpo dela não se move. Mas o corpo não vira pedra, então o corpo ainda pode ser danificado, tomar dano. Mas já que é uma mesa e tudo pode ser uma interpretação, nessa visão a gente pode ser que a Medusa vire pedra. E por que ela tá no Egito? Uma boa pergunta. Claro que podemos aparecer e lutar como ao aparecer a Esfinge, que é um grande desafio. Seria muito épico de estar no Egito, a Esfinge, a gente enfrentar a Esfinge. E tem seus semelhantes, que tem a Crypsfinge, Androsfinges, Gitsfinges, que é tipo um grifo, Iracosfinges. Então, tipo, são semi-esfinges, não é o tamanho da esfinge que tem lá perto das pirâmides de Gizé. Mas tem essas estátuas em outros templos que são esfinges pequenas, estão ao redor de templos. E tem criaturas mitológicas, tipo essa daqui que eu esqueci de anotar o nome. Que a gente pode também desaparecer e enfrentar, que é um corpo uma cabeça de onça e um corpo de serpente. Outra criatura que eu acho que é interessante e talvez tenha relação é o estrangeiro, de uma forma, tipo, adaptada, claro, para a situação do Egito. E claro que tem aquela grande teoria da conspiração que
quem fez as pirâmides são os alienígenas. Mas talvez a teoria, o medo disso, que gerou o Solari. E essa criatura tá nesse jogo porque ela é em busca de conhecimento. Esse ser quer que a gente decifra a linguagem dele. Então, a questão de decifrar a linguagem lembrou muito esses símbolos, dessa própria linguagem. E a Yuri decifra esses símbolos. Então, talvez temos uma versão do estrangeiro dentro de Solari. E, claro, o Suputado é uma criatura bem fraca, mas que eu acho que pode ser muito bem adaptado para Solari de uma forma bem interessante. Claro também que eu esqueci de botar as imagens aqui das múmias. A criatura clássica na pirâmide é a múmia. E ter uma criatura representada dentro do próximo episódio é bem possível e interessante. Então, daqui ideias de criaturas que a gente pode ver nos próximos episódios de Solari. E aqui as principais teorias que eu tenho para Solari. E pessoal, não vou me alongar muito mais disso. Uma coisa interessante que eu quero explicar pra vocês sobre a Yuri. Porque a Yuri parou, não se aproximou, não entrou enlouquecendo, não, com a situação. Porque ela... tipo assim, eles não querem que ela também sofra que eles sofreram com a morte deles, petrificados. Então, ela prefere, pra não morrer da mesma maneira, ela decide observar e tentar entender de que forma eles morreram. Porque se ela não prestar atenção do que aconteceu para eles morrerem petrificados, ela vai morrer da mesma forma. Não só ela, todos à sua volta. Então, para tentar impedir e sobreviver a Solari, ela precisou primeiro entender a situação, tentar buscar o que ocorreu com os antigos companheiros dela na situação. Ela começa a pensar que faz sentido eles terem entrado em Solari porque o Lemesa usou um equipamento e pediu ajuda. Soltou um alarme de ajuda para todo mundo, mandando a localização para todos os seus companheiros. Então fazia sentido que nem aconteceu em Signatus, ele chama novamente as pessoas que ele confia, que era o Hip, o Hércules e o Jean, que nem ela e Yuri. Então as pessoas de confiança do Lemesa eram nós. Então fazia sentido eles estarem lá. Só que o motivo deles não contatar ela e foram só eles três juntos e não chamar a Yuri, ela começa a pensar. Mas ela sabe que ela perguntou pro jogo como é a forma de o sinal do jogador não aparecer no mapa. Só se o personagem morreu. Então, se eles entrarem no Solari e eles não aparecem no mapa como jogadores porque eles morreram. Ela entende isso. Só que pra ninguém mais morrer, nem ela morrer, ela tem que entender o que levou eles a morrer. Então, por fim, essa é a explicação do que a decisão que ela tomou no final do episódio. Então aqui é meio que uma revelação de que ocorreu de forma meio filosófica. E é isso, eu acho que de um bom desfecho pro episódio. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tô ansioso para gravar os próximos vídeos de teoria, se der teorizar, porque talvez vamos ter mais informações sobre o que tá ocorrendo em Solari. E é isso, é uma grande temporada, muito interessante e incrível. Solari RPG. Pra quem não assistiu, assista. Porque se assistiu até aqui o outro vídeo, então pelo menos vai lá assistir o episódio. E é isso. Deixa o like. Aí se vê numa próxima. E fui!